Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja envolvendo o seu coraçãozinho e também o seu coraçãozão nessa hora. Amém, queridos? Hoje é um dia especial e eu quero, antes de eu compartilhar a palavra, eu quero parabenizar todas as mamães, desejar aí um feliz Dia das Mães. Você que é filho, aproveite essa oportunidade. Você que tem a sua mãe por perto, dê um abraço nela, dê um beijo. Eu sei que não pode, mas a mãe pode, né, irmãos? A mãe pode. E eu quero desejar a todas as mamães um feliz Dia das Mães. Amém? Eu quero aproveitar ainda, mandar um beijo para Bruna. A Bruna está fazendo aniversário hoje, 30 anos, né? 30 anos de idade, a nossa irmã Bruna está comemorando hoje, está completando hoje. Bruna, que Deus te abençoe, que o Senhor faça prosperar na sua vida. Amém? Os irmãos conhecem a Bruna. Bruna é um membro muito especial. Eu acho que é o membro da igreja que é mais fiel ao culto. É a que mais assiste os nossos cultos. Sempre lá, vira e mexe, a irmã Zélia lá na segunda-feira liga: olha, é a 10ª vez que eu estou assistindo o culto. Então, Bruna, quero mandar um beijo para você. Deus te abençoe, tá? Quero ainda mandar aqui um abraço, né, para os irmãos que falei semana passada. Eu ia citar alguns outros nomes aqui, né? Eu estou aqui, a Lisângela fez uma anotação aqui para mim, para nós lembrarmos. Nosso irmão Antônio, né, com a sua esposa, a Cosma, seus filhos também. O irmão Nelson, da Nuciene também, com a sua família. A irmã Conceição, eu vejo lá as fotos, está firme e forte lá na célula, junto com o nosso irmão Gilberto, Andréia. Dona Conceição, um beijo para a senhora, Deus te abençoe, tá? Luciano Sardinha, Jaque, Tiago Gonçalves e Andresa Barros também. Sueli Xandim, está aqui a Sueli, né? Hoje ela veio aqui. Sueli está aqui. Mas quem? Marquinho da Silva, né? O Marcos Damasceno, né? Juntamente com a sua esposa Silvia e seus irmãos, os seus filhos, né? Aproveitar, eu falei do Marquinhos, quero citar o Marquinhos, está lá dando célula agora. Marcos Marinho, né? Junto lá com a sua família, a nossa irmã Lena, Marilene, né? Aí tem aquela turma toda lá, o William, a Dayana, a Verusca, a Verônica. Então mando um abraço, um beijo para toda essa família. Também estão fazendo muita falta aqui. Nosso irmão Diego, Luana também não podia faltar. Quero mandar um abraço também, eu não sei se ela está acompanhando, mas eu quero mandar um abraço para nossa irmã Ivonete, lá de São Vicente, né? Da célula João 16. Quero mandar um abraço lá para todos daquela célula. Irmão Sandro, líder da célula. Irmão Francisco, né, o esposo da nossa irmã Ivonete. Quero aproveitar ainda mandar um abraço para o Jorge, para a Adriana, aquela turma lá de São Vicente, Yara, Anderson. Mas quem está aqui? Ellen Cristina, né? Também o nosso irmão Adailton, né? Seu esposo, seus filhos. Solange Lessa, né? A sogra do nosso irmão Max, né? Que está lá também na sua casa. E o Gilberto e o André, já falei. Então, na semana que vem, se nós continuarmos ainda nos nossos cultos online, eu vou citar aqui alguns outros nomes, tá bom? Eu espero que a gente não continue, mas infelizmente, irmãos, da maneira que as coisas estão seguindo, da maneira que as coisas estão acontecendo, provavelmente na semana que vem nós vamos ter que fazer o nosso culto online. Mas enquanto isso não acontece, nós estamos aqui mais uma vez para celebrar o Senhor, engrandecer o nome dEle. Algumas pessoas aqui, algumas poucas pessoas aqui, né? Outras prestando, na verdade, o seu culto na sua célula, junto com o seu líder. E outros, né? Aqueles que basicamente estão no grupo de risco, estão na sua casa, estão prestando o seu culto na sua casa. Então, Deus te abençoe.
E como eu sempre tenho falado aqui, eu creio que esse é um tempo passageiro, eu creio que esse é um tempo que nós estamos sendo testados, estamos sendo preparados e treinados para quando nós voltarmos ainda muito mais forte. Amém, meus irmãos? Quantos creem nessa palavra? Quantos recebem essa palavra no nome de Jesus? Tem uma palavra de Deus para a sua vida essa noite. O tema dessa palavra é Deus na minha casa. Eu achei muito apropriado porque nós estamos vivendo um tempo de isolamento. E eu achei muito apropriado esse tema, que eu vou falar um pouco exatamente do que acontece quando Deus se manifesta na nossa casa, né? Texto que nós vamos compartilhar, Gênesis capítulo 18. Queria que você abrisse sua Bíblia, primeiro livro da Bíblia, capítulo 18, a partir do verso 1. Esse é o texto que nós vamos usar como base hoje, e eu creio que o Senhor vai falar ao seu coração, assim como falou com o meu quando estava preparando, estudando essa palavra. Aleluia. Gênesis capítulo 18, verso 1. Glória a Deus. Vamos então à palavra do Senhor. Nós vamos ler até o verso 12. É o texto um tanto quanto comprido, mas é necessário para nós entendermos o recado de Deus para nós essa noite. Vamos lá então? Diz assim: Apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Manre, quando ele estava sentado à entrada da tenda, no maior calor do dia. Levantou ele os olhos e olhou, e eis 3 homens de pé em frente dele. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, prostrou-se em terra e disse: Senhor meu, se acho mercê em tua presença, rogo-te que não passes do teu servo. Traga-se um pouco de água, lavai os pés e repousai debaixo dessa árvore. Trarei um bocado de pão, refazei as vossas forças, visto que achastes até vosso servo. Depois seguires avante. Acho que é isso, acho que está errado aqui, mas acho que é isso. Responderam, isso aqui, Abraão falando para os homens, né, que estavam ali diante dele. Aí os homens responderam: faze como disseste. Respondeu, pois, Abraão para a tenda de Sara e lhe disse: amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze pão assado ao borralho. Abraão, por sua vez, correu ao gado, tomou um novilho tenro e bom e deu ao criado, que se apressou em prepará-lo. Tomou também coalhada e leite o novilho que mandara preparar e pôs tudo diante deles. E permaneceu de pé junto a eles debaixo da árvore. E eles comeram. Verso 9. Então lhe perguntaram: Sara, tua mulher, onde estás? Ele respondeu: está aí na tenda. Disse um deles: certamente voltarei a ti daqui a 1 ano, e Sara, tua mulher, dará luz a um filho. Sara o estava escutando à porta da tenda, de trás deles. Abraão e Sara já eram velhos, avançados de idade, e Sara já se havia cessado o costume das mulheres. Riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesma: depois de velha, e velho também o meu senhor, terei ainda prazer? Disse o Senhor a Abraão: porque se riu Sara, dizendo: será verdade que darei ainda luz sendo velha? Acaso para o Senhor a coisa é demasiadamente difícil? Daqui a 1 ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti, e Sara terá um filho. Então Sara, receosa, o negou, dizendo: não me ri. Ele, porém: não é assim, é certo que ristes.
Tendo se levantado dali, daqueles homens, olharam para Sodoma, e Abraão ia com eles para os encaminhar. Na verdade, falei até o 12, até o 18, né? Vamos lá, verso 17. Diz o Senhor: ocultarei a Abraão o que estou para fazer, visto que para Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Diga amém, diga aleluia, diga glória a Deus. Olha para cá, querido. Gênesis capítulo 18, esse texto que nós lemos aqui, é o relato do dia em que Deus decide fazer uma visita na casa de Abraão, para lhe dar a notícia que ele iria ter um filho, que o filho dele iria nascer. Você sabe, querido, a maneira como tudo acontece aqui é algo poderoso, é algo extraordinário. Por que, pastor? Isso porque aqui, esse encontro com Abraão é cheio de realidades espirituais, e ao mesmo tempo é algo assim bem atípico. Olha para cá, não tem nada que caracteriza aquelas coisas grandiosas da religião. Presta atenção. Por exemplo, quando Moisés ele tem um encontro com o Senhor na sarça ardente, em um momento solene, um momento místico, em um momento extraordinário. Depois, quando Moisés ele sobe no monte, a palavra diz que o monte treme, aparecem relâmpagos e trovões, de maneira que o povo que observava ali de longe ficava com medo, ficou todos com medo. Depois a Bíblia fala que quando Moisés desceu de lá, o rosto dele brilhava, o rosto dele estava resplandecente. Entende? Foi algo assim místico, algo poderoso, algo extraordinário. Mas perceba, querido, com Abraão, Deus tratou de maneira diferente. Deus trata de uma forma diferente, as coisas acontecem de uma maneira diferente, e eu creio que a maneira como Deus tratou com Abraão, é a maneira de como Deus trata com a gente hoje, trata comigo e trata com você, querido. Eu creio que nesse relato aqui, nós podemos ter a visão mais clara, mais simples, prática, sabe, de como nos relacionarmos com o Senhor nesse tempo agora, no tempo da graça. Então preste atenção, aqui é uma reunião familiar, mas ao mesmo tempo é um encontro com Deus. E esse encontro com Deus aqui, ele tem muitos princípios espirituais envolvidos, que nos ensinam que o que acontece na verdade com uma casa, quando o Senhor se manifesta. Aleluia. Ah, pastor, Deus está em todo lugar, eu estou aqui, Deus está aqui. Sim, eu não estou falando disso, eu estou falando da presença manifesta do Senhor. Amém, meus irmãos? Então, assim, eu achei muito oportuno falar sobre isso, porque, como eu falei, nós estamos envolvidos, nós estamos em meio a uma pandemia, onde a igreja, está sendo privada de se reunir, de congregar. Nós estamos vivendo uma pandemia onde nós estamos vendo algumas coisas acontecerem perto de nós, e com isso existem muitos irmãos com o coração aflito, com o coração apertado, com medo, se sentindo inseguro. Querido, preste atenção, eu estou aqui, eu vim hoje aqui com esse propósito. Eu estou aqui da parte de Deus, eu estou aqui como um homem de Deus para liberar uma palavra de vida sobre você. Amém, querido? E mais do que isso, para te dizer que você precisa ter uma expectativa santa, ou uma santa expectativa de que o Senhor está guardando você, que o Senhor está guardando a sua casa, que o Senhor está guardando a sua família, que o Senhor está guardando os seus negócios. Amém, queridos? Você crê nessa palavra?
Então é isso que eu quero falar com você. É quando Deus se manifesta na minha casa e na sua casa, querido. Então a primeira coisa que eu quero compartilhar com você é que quando Deus está na minha casa, ela se torna um lugar de descanso. Amém, meus irmãos? Como eu falei, irmãos, a gente está vivendo um tempo de pandemia, um tempo em que as pessoas estão se queixando, que já não aguenta mais ficar dentro de casa, que já está entediado, que está cansado, que não tem o que fazer, e não aguenta mais ficar dentro de casa. E você sabe que é um período muito perigoso, aonde muitas outras coisas estão acontecendo, por causa desse tempo de como é que fala? De quarentena. E aí tem muitas pessoas que estão reclamando, estão se queixando de muito cansaço. Sabe, não é só adulto não, jovem também. Jovens também estão se queixando que estão fracos, não tem energia para fazer as coisas, constantemente se sentindo cansado, desanimado. Irmão, eu estou falando para você, ninguém está aguentando mais ficar dentro de casa sem poder fazer nada. Não é verdade, querido? Isso que é verdade. E aí, querido, isso aqui não é só um cansaço, apenas um cansaço físico, mas isso aqui também é fruto de preocupações, um cansaço que é gerado por causa da ansiedade e por causa das pressões que nós estamos vivendo hoje. Entende? Então existem muitos irmãos, muitos crentes que estão cansados demais, não tem descansado no Senhor. Querido, esse texto aqui nos mostra que quando o Senhor chega, todo cansaço vai embora. Entende? Olha só, vamos ver aqui como que o cansaço vai embora quando o Senhor ele se manifesta na minha casa e na sua. Primeira coisa, o descanso, ele vem no lugar aonde tem comunhão. O descanso vem no lugar de comunhão. Olha o que o verso 1 fala: apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Mamre, né? Quando ele estava assentado à entrada da tenda no maior calor do dia. Então preste atenção, a primeira coisa que nós observamos aqui é que o Senhor apareceu nos carvalhais de Mamre, né? Mamre significa, ficava em Hebrom. Hebrom significa exatamente comunhão. Mamre, por sua vez, significa gordura, significa unção. Então, se você pegar essa palavra aqui e juntar tudo, colocando tudo junto, nós vemos que na comunhão do Senhor, nós temos unção que nos alimenta. Aleluia. Unção que nos alimenta. Você sabe que muitas vezes, depois de um tempo de oração, você já teve essas experiências, com certeza. Depois de um tempo de oração, depois de um momento de adoração, momento de comunhão com o Senhor, o nosso espírito é renovado. Aleluia. Quantas vezes você estava passando por um momento difícil, aflito, e você começou a orar, você começou a cantar louvores, você começou a adorar o Senhor, começou a bendizer o nome dEle, e quando você acabou de fazer isso, você estava renovado, tranquilo e descansado. Tenho certeza que você já teve essa experiência. Eu tenho certeza. Sabe, porque se isso não acontece, existe alguma coisa errada. O nosso ser interior, ele descansa em Deus. E isso tem feito falta para muita gente. Entende o que eu estou falando? Irmãos, por que tem tantas pessoas que estão cansadas e desanimadas hoje no nosso tempo? Sabe por quê, querido? Porque as pessoas, elas não estão valorizando as coisas do Espírito. Você lembra? Você lembra quando Elias ele estava desanimado?
Aquela passagem onde Elias, ele foi ameaçado por uma mulher, e ele foge com medo, e ali ele pede para Deus para morrer. Ali ele ficou abatido, dentro daquela caverna ele ficou desanimado, queria desistir de tudo. A Bíblia diz que ele entrou numa caverna e pediu para morrer. A palavra diz, logo dentro dessa passagem, a Bíblia diz que entrou um anjo, que o Senhor enviou um anjo da parte de Deus nessa caverna e preparou pães e água e deu para ele. Pães e água e deu para ele. E a Bíblia diz que com a força daquele alimento ali, ele caminhou 40 dias e 40 noites. Preste atenção, querido, nós precisamos romper com algumas coisas. Olha para cá, eu preciso de toda a sua atenção nessa hora. Nós estamos vivendo um tempo, como eu já falei, um tempo de isolamento social, um tempo de quarentena, onde nós estamos impedidos de congregar, impedidos de nos reunirmos como igreja. O interessante é que, se você olhar com um olhar espiritual, você parece que tudo isso está conspirando contra a igreja, porque você vê as pessoas fazendo de tudo. Você vê as pessoas indo para o banco, você vê as pessoas indo para o supermercado, você vê as pessoas saindo, mas quando é para a igreja, aí é isolamento social. Aí não pode. Quando é para a célula, não pode. Mesmo tomando todos os cuidados, não pode. Será por quê, irmãos? Parece que está tudo conspirando contra a igreja. Olha para cá, querido. Quarentena, fala de 40. Fala que nós já passamos de 40 dias, eu acho, não sei. Acho que já passamos de 40 dias, não já? Mas quarentena aponta para 40. E você sabe que o número 40 aparece frequentemente na Bíblia. Como o número 40 aparece com tanta frequência nos contextos que lida com julgamento, com provações, muitos estudiosos, muitos pregadores entendem como sendo um número de provação ou aflição. Mas eu falo para você, nem sempre é. Isso aqui a gente não pode levar o pé da letra. Nem sempre é um sinal de provação, um sinal de aflição. Muitos deles realmente são. Eu vou citar aqui alguns exemplos para você entender. Olha, alguns exemplos aqui onde o número ele enfatiza não só julgamento, não só aflição, mas enfatiza também teste da parte de Deus, enfatiza julgamento, enfatiza preparação, enfatiza oração, intercessão. Por exemplo, no Antigo Testamento, quando Deus destruiu a terra com água, Ele fez chover por 40 dias e 40 noites. Gênesis capítulo 7, verso 12. Isso aqui na verdade foi realmente um julgamento da parte de Deus. Entende? Outro exemplo, depois que Moisés, ele matou um egípcio, a palavra diz que ele fugiu para Midian, aonde ele passou 40 anos no deserto cuidando dos rebanhos. Para mim isso aqui foi um tempo de teste, ou até mesmo um tempo de preparação na vida de Moisés. Você quer ver um outro exemplo? Moisés, quando esteve no Monte Sinai, ele esteve por 40 dias e 40 noites. Então foi uma quarentena de preparação. Entende? Um outro exemplo, Deuteronômio 9:18. Moisés ele intercedeu em nome de Israel por 40 dias e 40 noites. Então aqui foi uma quarentena de intercessão. Você está entendendo o que eu estou querendo falar com você, querido? Você quer um outro exemplo no Antigo Testamento? A lei especificava o número máximo de chibatadas que um homem poderia receber por causa de um crime. O limite era de 40 chibatadas. Aqui a gente já pode perceber que é um julgamento. Entende, querido?
Se você for olhar Números, capítulo 13, verso 25, você vai ver que os espias de Israel, eles levaram 40 dias para espiar a terra prometida, espiar Canaã. Então aqui a gente percebe também que há um tempo de quarentena de preparação. No Novo Testamento, você conhece bem, Jesus foi tentado por 40 dias e 40 noites. Isso aqui também fala de um teste. Houve 40 dias entre a ressurreição e a ascensão de Jesus. Isso aqui fala de um tempo de preparação. Então parece que Deus escolheu esse número aqui para ajudar a enfatizar não só os momentos de dificuldades, não só os momentos de julgamento, não só os momentos de provações, mas também para nos preparar, para nos testar e para nós nos voltarmos em oração quando nós voltarmos. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Você está compreendendo o que eu estou falando? O que eu quero que você entenda é o seguinte, querido. Assim como Elias, quando ele estava naquela caverna com medo, desanimado, cansado, ele foi sustentado pelo Senhor. Essas mensagens hoje que estão sendo transmitidas, online, esse culto que nós estamos transmitindo agora, essa palavra que eu estou liberando para você agora, todas essas lives de todos esses pastores que estão, fazendo aí diariamente, são alimentos para nos sustentar nesse tempo, irmão. É um tempo que o Senhor está trazendo para nós, para nos fortalecer, para nos alimentar, enquanto nós estamos dentro da nossa casa, impedidos de congregar. Querido, eu sei que não é a mesma coisa, mas creio que eu estou te falando, o Senhor está nos preparando, o Senhor está testando a sua igreja, o Senhor está testando aqueles que realmente são fiéis a Ele, querido. Para quê? Para nos fortalecer. Para quê? Para fortalecer a sua igreja, a igreja do Senhor. Aleluia! E aí, com a força desses alimentos, nós vamos voltar com muito mais vontade, com muito mais garra, com muito mais disposição, com muito mais alegria para fazer a obra do Senhor. Quantos creem nessa palavra? Amém, querido? Ah, pastor, mas Deus não está em todos os lugares. Sim, eu já falei isso para você. Deus está em todo lugar, mas uma coisa é a presença de Deus que habita em nós, e outra coisa é a presença manifesta de Deus através da minha vida e através da sua vida. Então, eu sei que Deus está em todo lugar. Deus está em todos os lugares, sim. Mas hoje, com tudo isso que está acontecendo, você está entendendo o valor de congregar. Com tudo isso, eu penso que Deus está te mostrando que você está entendendo o valor da igreja, do corpo de Cristo reunido. Com tudo isso, você está entendendo o porquê Deus escolheu esse lugar aqui, que é para renovar a minha vida e a sua vida. Por quê, pastor? Porque o descanso, ele vem na comunhão com Deus e também com os irmãos. Diga aleluia, diga glória a Deus. Então, a primeira coisa, o descanso vem na comunhão. A segunda coisa, o descanso vem quando nós sentamos. O texto diz que Abraão estava sentado quando o Senhor lhe apareceu. Isso aqui nos mostra uma posição de descanso. Como assim? Por quê, pastor? Quando há descanso, a comunhão acontece. Acabei de falar isso para você. Mas agora a Bíblia fala, a Escritura fala, ela diz que ele estava sentado no maior calor do dia. A palavra fala assim, olha, apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Mamre, quando ele estava assentado à entrada da tenda, no maior calor do dia. Presta atenção, querido. Presta atenção, você que está em casa, você que está na sua célula e você que está aqui hoje.
quando estivermos no maior calor da tribulação, nós precisamos sentar para desfrutar da comunhão do Senhor. Amém, querido? Querido, eu creio que nós estamos no pico dessa pandemia. Agora, por quê? A gente está começando a ver as coisas acontecendo mais perto de nós. Essa semana mesmo a gente perdeu lá na nossa rua um senhor muito antigo lá com essa doença, por causa desse vírus. E aí quando a gente começa a ver as coisas acontecendo perto da gente, a tendência é a gente ficar aflito, a tendência é a gente ficar com medo. É por isso, querido, que no maior calor da tribulação, da dificuldade, é por isso que nós precisamos descansar no Senhor. Sempre, querido, sempre que você estiver sob pressão, debaixo de ataque, a melhor coisa a fazer é descansar no Senhor. Entende? Se levante para resolver o problema por você mesmo. Não tente resolver por si só. Sabe? Apenas sente-se e espera no Senhor. Aleluia. A palavra de Deus diz que aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Então, essa é a segunda coisa. A terceira coisa, o descanso vem quando adoramos. Gênesis capítulo 18, verso 2, ele fala assim, olha: levantou ele os olhos e olhou, e eis 3 homens de pé em frente dele. Vendo, correu da porta da tenda ao seu encontro e prostrou-se em terra. Você sabe, a expressão prostrou-se em hebraico é sachá, que significa adoração. Em Gênesis capítulo 22, verso 5, nós temos aqui a primeira menção da palavra adoração em português, mas é a segunda menção no original, presta atenção. A primeira, ela está aqui em Gênesis 18, verso 2, que fala, prostrou-se. Esse prostrou-se aqui é adoração. Olha para cá, querido, não é apenas Abraão o adorou, mas a Bíblia diz que ele também, diz que ele ao ver, os 3 homens de pé, que na verdade para mim é uma aparição do Senhor, a palavra diz que Abraão correu. Entenda uma coisa, querida, essa altura, Abraão ele já tinha 99 anos, e no entanto, a palavra diz que ele correu, saiu correndo. Isso aqui, querido, é comunhão, é isso aqui que a comunhão com o Senhor faz conosco. Mesmo na sua velhice, mesmo na velhice, as nossas forças, elas vão se renovar. Quantos creem nessa palavra? Presta atenção, querido, as nossas forças são renovadas quando nós adoramos ao Senhor. Quarta coisa, o descanso vem quando nós desfrutamos. Olha para cá. Uma coisa é você estar com alguém, uma outra coisa é você desfrutar da presença dessa outra pessoa. Entende? Então preste atenção. Sentir prazer naquele tempo em que nós estamos juntos. É isso aqui que eu estou falando. A Bíblia diz que Abraão, ele não apenas passou um tempo na presença do Senhor, mas ele desfrutou, se deleitou da presença do Senhor. Ah, pastor, como é que a gente sabe disso? Verso 3 desse capítulo que nós lemos. E disse: meu Senhor, se acho mercê em tua presença, rogo-te que não passes do teu servo.
Traga-se um pouco de água, lavai os pés e repousai debaixo dessa árvore. Eu queria que ficasse mais tempo com ele ali, curtindo, descansando. Trarei um bocado de pão, refazei as vossas forças. Olha aqui, ó, ele está falando aqui, ó, eu vou trazer pão para vocês refazerem as vossas forças, visto que chegasse até o vosso servo, depois seguireis avante. Responderam: faze como disseste. Querido, como é que a gente sabe que Abraão percebeu que aquele homem, ele era o Senhor? Há pelo menos 2 sinais. Em primeiro lugar aqui, ele se prostrou em adoração. Esse é o primeiro sinal. Ele fez isso diante do Senhor e não diante de anjos. Segunda coisa, no verso 3, ele o chama de Senhor. A palavra usada aqui é Adonai. Essa palavra ela é somente usada para Deus. Senhor, Deus. Quando chama Deus de Senhor, a palavra usada é Adonai. Se você reparar no verso 12, Sara chama Abraão de Senhor também. Mas a palavra usada aqui é Adon, não é Adonai. A palavra Adon, ela é usada para se referir a homens. Então Abraão, portanto, ele sabia que aquele homem era o Senhor. Olha o que Abraão falou no verso 6. A partir do verso 6, ele fala assim: apressou-se, pois, Abraão para a tenda de Sara e lhe disse: amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze pão assado ao borralho. Abraão, por sua vez, correu ao gado, tomou o novilho tenro e bom e deu ao seu criado, que se apressou em prepará-lo. Tomou também coalhada e leite e o novilho que mandara preparar e pôs tudo diante dele. E permaneceu de pé junto a eles, debaixo da árvore, e eles comeram. Então, o que a palavra está falando aqui é que Abraão ofereceu o pão e o novilho cevado ao Senhor. Você sabe, querido, tanto o pão quanto o novilho, eles apontam para Jesus. Isso aqui, querido, nos mostra que não pode haver comunhão com Deus e nem adoração se a pessoa e a obra de Jesus não estiverem envolvidos. Sem a pessoa e sem a obra da cruz, é impossível ter comunhão com Deus. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? A comunhão ungida com Deus, ela sempre diz respeito à obra do seu Filho. Ela sempre vai apontar para Jesus. Na verdade, isso aqui é um quadro da oferta pacífica, né? Em que há uma parte para Deus e a outra parte ela fica para o ofertante. Então, querido, presta atenção. Sempre envolva o Senhor Jesus na sua comunhão com o Senhor. Amém, querido? Quando Deus está na minha casa, o que minha casa se torna, pastor? Segunda coisa que eu quero falar com você: a sua casa, ela se torna um lugar de alegria e um lugar de riso. No capítulo 15 de Gênesis, Deus prometeu para Abraão que ele seria pai de uma grande nação. Preste atenção. Isso aqui aconteceu 19 anos antes do capítulo 18. Agora, no capítulo 18, Deus vem para avisar, para falar para Abraão que o filho dele estava chegando. Veja como é que é a graça de Deus, irmãos. Olha só como isso é poderoso. Quando Jesus ia nascer, Deus mandou um anjo avisar. Mandou um anjo avisar Maria que Jesus iria nascer. Olha para cá, em todo o Velho Testamento, as promessas que Deus Ele dava, Ele enviava um anjo.
Mas para Abraão aqui, a palavra diz que Deus veio pessoalmente para avisar que o menino iria nascer. Gênesis, a partir do verso 9, esse capítulo que nós lemos, verso 9, diz assim, olha: então lhe perguntaram: Sara, tua mulher, onde estás? Ele respondeu: está aí na tenda. Disse um deles: certamente voltarei a ti daqui a 1 ano, e Sara, tua mulher, dará luz a um filho. Sara estava escutando a porta da tenda atrás deles. Abraão e Sara já eram velhos, avançados em idade, e a Sara já se lhe havia cessado o costume das mulheres. Então presta atenção, ele vem pessoalmente trazer a notícia para Abraão, e a palavra fala que Sara estava ouvindo a conversa de trás da porta. Olha para cá, você sabe muito bem disso. Abraão viveu no tempo da graça. Você sabe, a lei ela só começou em Êxodo 20. Na graça, a maneira de Deus se relacionar conosco é pessoalmente. Aleluia. Quando Deus quiser falar com você hoje, Ele não vai mandar recado para alguém, Ele não vai enviar o anjo, Ele vai falar com você pessoalmente. Eu até creio na palavra profética, creio mesmo, mas primeiro Ele vai falar contigo, e aí Ele vai usar qualquer outra coisa para testificar no teu coração. Mas se Ele não falar com você primeiro, aí você tem que ter cuidado. Por quê? Porque Deus, sabe, se relaciona conosco hoje pessoalmente. Diga aleluia. Você quer ver? Na lei, Moisés sonhava, sabe, em mover a glória de Deus. Mas agora na graça, a glória vive dentro de você. Agora, a glória vive dentro de nós. Na lei, Deus mandava recado. Na graça, Ele vem pessoalmente falar conosco. Diga aleluia, diga glória a Deus. Diga glória a Deus, você que está aqui, querido. Estou pregando para vocês também. Aleluia. O verso 10 afirma que, enquanto o Senhor falava com Abraão, Sara ouvia a conversa atrás da porta. Sara estava escutando tudo atrás da porta. E quando Deus falou que ela iria ter um filho, ela riu. Mas já viu quando você está atrás da porta, você escuta, você dá aquela... Não quer que a pessoa escuta, você dá aquela risada por dentro? Sara estava escutando tudo, a palavra diz que ela riu. Sara, ela não riu audivelmente, ela riu por dentro. Mas você sabe, mesmo assim o Senhor perguntou: por que você riu, Sara? Por que você riu? Deus viu Sara rindo. Provavelmente ele e Abraão riram junto com ela. Algumas pessoas acham que Sara riu de deboche, mas eu não creio. Eu não sei, você já deve ter tido essa experiência de quando você recebeu uma excelente notícia, só que você recebeu uma notícia em um lugar que você não pode extravasar. Qual é a sua reação? Né? Já aconteceu isso com você? Você recebe uma notícia em um lugar que você não pode extravasar e você parece que vai explodir ali. Você imagina que foi mais ou menos isso que aconteceu com Sara. E porque Deus percebeu isso, muito provavelmente eles riram junto com Sara. Posso fazer uma pergunta de pastor para você? Na sua casa tem riso? Não é um riso de escarnecedor, não. Aquele riso que você ri do outro. Não é um riso de zombaria, né? De você zombar do outro, não. É riso de alegria que eu estou falando. Estou falando para você, querido. A Bíblia fala que porque Sara riu, Deus mandou colocar o nome do menino de Isaac, que significa exatamente riso.
Isso aqui na verdade mostra o humor que Deus tem, o humor alegre, feliz que o Senhor tem. Ela fala assim, ó, porque você riu, agora você vai rir o resto da sua vida. Olha que coisa poderosa. Toda vez que você for chamar um menino, você vai se lembrar e você vai rir, lembrando de tudo que aconteceu. Eu penso que esse foi o coração de Deus nessa hora. Ó, o verso 12, ele fala assim, olha, riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesmo, depois de velha e velho, também o meu Senhor, terei ainda prazer? Existe uma outra coisa interessante aqui. Existe uma outra coisa interessante, curiosa aqui. Quando ouviu a palavra de Deus, o que Sara falou? Depois de velha e velho meu Senhor, teria ainda prazer. Normal aqui seria ela dizer o quê? Depois de velha, ainda vou ter filhos, né? Mas ao invés dela dizer isso, ela fala assim, terei ainda prazer. Querido, eu creio que eu não preciso entrar em detalhes aqui com você, para falar a respeito do prazer da qual ela se referia aqui. Mas posso fazer uma pergunta de pastor para você? Qual é o filho que você tem desejado gerar? Qual é o filho que você tem buscado gerar? Querido, presta atenção, esse filho pode ser o resultado, não sei, talvez do seu ministério, talvez dos seus negócios, talvez ainda da sua família, eu não sei. O que eu sei, querido, é que o Senhor nos diz simplesmente, tenha prazer no Senhor. Olha para cá, no momento em que você perde o seu prazer, não haverá mais resultado acontecendo. Então deixa eu falar, tenha prazer no seu ministério e o resultado virão, os resultados virão. Tenha prazer na sua família e os resultados virão. Tenha prazer no seu trabalho e os resultados virão. Por quê? Porque se você não sente prazer naquilo que você faz, ou aquilo que Deus colocou na sua mão, ou naquilo que Deus te deu, você não pode experimentar do melhor de Deus na sua vida. Por quê? Porque o nosso prazer precisa estar antes no Senhor. Entende, querido? Você está entendendo o que eu estou querendo falar com você? A palavra do Senhor diz aqui no verso 14, que ao tempo determinado, tornarei a ti por este tempo de vida. Deixa eu ler para você, a partir do verso 13. Ele fala assim, disse o Senhor a Abraão, porque se riu Sara dizendo, será verdade que darei ainda luz sendo velha? Acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Daqui a 1 ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti e Sara terá um filho. Então Sara, receosa, o negou dizendo, não me ri. Ela estava achando aqui que o Senhor estava repreendendo ela. Não me ri. Ele porém disse, não é assim, é certo que ristes. Olha para cá, querido, o significado, o que significa a expressão aqui é por este tempo de vida. O que significa a expressão por este tempo de vida? Em hebraico, essa expressão, ela seria melhor traduzida como a melhor experiência da sua vida, ou o melhor momento da sua vida. Então preste atenção, quando nós desfrutamos do ministério, Deus edifica a igreja. Quando nós desfrutamos da nossa casa, da nossa família, Deus edifica o nosso lar. Você está entendendo o que eu estou falando? Quando os líderes, por exemplo, eles desfrutam do Senhor enquanto ministram a palavra, então os irmãos realmente recebem a unção através dessa palavra. Ah, pastor, o pastor está falando que nós estamos vivendo o melhor tempo nessa pandemia. Não, querido, não é isso que eu estou falando.
Se você perceber a palavra, ele fala que ele foi dar o recado e depois de um ano ele ia voltar. Depois que passasse toda a gestação, ele ia voltar para testificar que ela teria um filho. Então eu não estou falando que nesse momento agora que nós estamos passando de pandemia e que nós estamos na caverna, né, dentro das nossas casas, muitos desanimados, tristes, com medo, é o melhor tempo. Não estou falando isso, querido. O que eu estou falando é que se você mesmo nesse tempo, olha o que eu estou falando. Eu estou falando que se você mesmo nesse tempo permanecer fazendo, crendo em tudo isso que eu estou falando, quando tudo isso passar, aí sim você vai viver o melhor tempo da sua vida. Você está entendendo o que eu estou falando? Isso tudo vai passar, meu irmão. Eu volto a repetir, esse é um tempo de preparação, um tempo de treinamento, um tempo de teste. E quando isso passar, nós vamos viver o melhor tempo da nossa vida. Você crê nesse tempo? Você crê nessa palavra, no nome de Jesus? Querido, preste atenção, a frutificação, ela é resultado de nós estarmos vivendo um grande momento da nossa vida. Você sabe, querido, eu realmente acredito e tenho visto isso com muitos líderes de célula. Eu penso que esse é um tempo em especial para os líderes de célula, onde muitos com alegria, com encargo, cada um está percebendo a sua importância no ministério. Então eu penso que esse é um tempo em que quando tudo isso passar, você vai ver como é que a sua vida vai melhorar assim, ó, potencialmente. Eu penso que é um tempo especial, principalmente para aqueles que estão na frente da batalha, principalmente para os líderes que entenderam a mensagem, estão cumprindo o seu chamado. Porque eu creio, querido, que não há unção quando nós fazemos as coisas tristes. Eu creio que há unção quando nós estamos alegres. Por quê? A unção, na verdade, ela é chamada de óleo de alegria. Lá em Isaías 61, verso 3. A unção é chamada de óleo de alegria. Então, quando nós trabalhamos gemendo, debaixo de peso, debaixo de tristeza, a unção de Deus não flui. A unção, ela só flui na alegria da vida. Então, penso, irmãos, que, sabe, é um teste que você está fazendo com alegria. Olha, eu não sei o que Deus vai fazer na sua vida depois que tudo isso passar. Você recebe essa palavra no nome de Jesus? Por que eu falo isso, querido? Porque no pacote da graça, a alegria está incluída. E Deus, Ele nos dá essa alegria todos os dias. Mesmo nos dias difíceis, como esse que nós estamos vivendo. O Senhor, Ele derrama a sua graça, e com a sua graça, junto vem a alegria do Senhor. Amém, queridos? Hebreus 11, verso 9, diz que o Senhor, Ele foi ungido com óleo de alegria, acima de todos os outros seres humanos. Então é por isso que hoje os seus discípulos, né, eles podem transbordar de alegria, podem ser cheios e transbordar da alegria do Espírito Santo. Agora, deixa eu falar uma coisa. Isso aqui não significa que a gente não vai passar por momentos difíceis, não significa que nós vamos passar por tristezas, não significa que não tenhamos momentos de tribulação. Mas eu estou aqui para falar para você, a alegria do Senhor é a nossa marca mais visível, porque é a alegria do Senhor que é a nossa força. Amém, queridos? Você concorda com essa palavra? Você recebe essa palavra? Você pode dar um forte aplauso ao Senhor? Terceiro lugar, quando Deus está na minha casa,
a minha casa se torna um lugar para o cumprimento da promessa. Quantos aqui tem promessa da parte de Deus? Aleluia. Então eu falo para você que a sua casa é um bom lugar. Esse momento que você está dentro da sua casa é um bom lugar para que a promessa do Senhor se cumpra na sua vida. Então, em primeiro lugar, a nossa casa ela se torna um lugar de descanso. Descanso, por esperar no Senhor, por confiar realmente no Senhor. Depois nós vimos que a nossa casa também se torna um lugar de alegria e um lugar de riso. Mas agora eu estou falando para você que a sua casa se torna um lugar do cumprimento da promessa de Deus na sua vida. A promessa de Deus a Abraão era que ele não apenas seria justificado pela fé, mas que ele também teria uma descendência abençoada. Essa também aqui é a promessa do Senhor para a minha vida e para a sua vida, querido. Deus lhe fez uma promessa de abençoar não apenas a sua vida, mas a sua família inteira, os seus filhos, os seus netos. Amém, queridos? Olha o que a palavra de Deus fala, verso 16. Tendo se levantado dali, aqueles homens olharam para Sodoma, e Abraão ia com eles para os encaminhar. E disse o Senhor: ocultarei a Abraão o que estou para fazer, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Então a palavra do Senhor é que Abraão seria pai de uma grande nação, e através dele todas as nações seriam abençoadas na terra. Agora preste atenção, querido. Deus não está falando assim para ele: porque a sua família está em ordem, eu escolhi você para cumprir essa promessa. Não, querido, foi totalmente ao contrário. O que ele está dizendo aqui? Olha, porque você foi escolhido, você será capaz de levar a sua casa a viver em ordem. Perceba que é o contrário. Então, o resultado de ser conhecido por Deus é uma casa debaixo do temor do Senhor e a concretização da promessa. Então, uma casa, ela é um fruto, não é uma causa, entende? Abraão não foi escolhido porque ele era um marido perfeito, porque ele era um pai perfeito. Aliás, nesse tempo aqui, o filho dele nem tinha nascido ainda. Na verdade, primeiro ele foi escolhido por causa disso. E por causa dele ser escolhido, ele seria capaz de edificar sua casa para o cumprimento da promessa. Você está entendendo o que eu estou falando? Da mesma forma, da mesma maneira, Deus escolheu você, meu irmão. Ele te deu uma família para que você agora possa ordenar os seus filhos para que sirvam o Senhor e façam vir sobre vocês a promessa que Ele havia dito a você. Aleluia. Agora, tudo vai depender de você entender qual foi a base, em que base Deus o escolheu. Nós temos falado isso aqui constantemente. Não foi porque você era bonzinho, não foi porque você tinha um comportamento impecável, não. Ele simplesmente escolheu você com base na sua graça e também no seu favor. Então ele o escolheu, e porque ele te escolheu, agora ele vai te capacitar para ordenar a sua casa para que a promessa se cumpra na sua vida. Você está entendendo o que eu estou falando, querido? Você sabe que muita gente que recebeu promessas de Deus sobre a sua vida perdeu a esperança porque acha que Deus não vai mais fazer aquilo que Ele havia falado, aquilo que Ele prometeu, porque eu não sou mais digno, eu não sou digno. Querido, preste atenção. O cumprimento da promessa de Deus na sua vida não depende das suas qualificações. Ela depende única e exclusivamente da sua fé. Abraão apenas creu. Só isso.
Então, tente ficar arrumando toda a sua vida, não tente organizar toda a sua casa, e quando tudo estiver prontinho, você chegar diante de Deus e falar assim: ó Senhor, eu fiz a minha parte, agora faça a sua. Não, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando para você depender única e exclusivamente da graça de Deus na sua vida. Aplique fé, coloque fé nas promessas. Coloque fé nas promessas que Ele tem feito para a sua vida. Coloque fé nas promessas que Ele fez para a sua casa, para a sua família. Querido, mesmo nesse tempo difícil, mesmo nesse tempo de pandemia, mesmo que as circunstâncias estejam dizendo o contrário, acredite na palavra do Senhor que diz: através de você, a sua família será abençoada. Aleluia. Falei para você, a promessa de Deus não é que apenas você será abençoado, mas os seus filhos serão abençoados, os seus netos também serão abençoados. Vão mais longe, os seus negócios serão abençoados, aleluia. Os seus projetos serão abençoados, aleluia. A sua saúde é abençoada, aleluia. Promessa de Deus para nós. Quantos podem receber essa palavra, querido, sobre a sua vida nesse momento? Você tem palavra de Deus para a sua vida? Você tem promessa? Imagina aqui como eram os dias de Abraão. Depois que Deus visitou a sua casa e liberou uma palavra de bênção sobre ele. Eu imagino que todos os dias ele acordava com expectativas positivas, sabe, no seu coração. Eu imagino que todos os dias ele dormia e acordava com expectativa de que algo bom iria acontecer na casa dele. Eu penso que ele sonhava com algo bom acontecendo, até o dia em que Sara sentiu alguma coisa mexendo dentro dela. Sabe, querido, o homem sem Deus, ele acorda preocupado. O homem sem Deus, ele acorda assustado. O homem sem Deus, ele acorda muitas das vezes declarando derrotas. O homem sem Deus, muitas das vezes, ele acorda declarando palavras de morte. Palavras que vão colocar para baixo, palavras de desânimo, pensando única e exclusivamente nos problemas. Mas eu não estou aqui pregando para ninguém assim, amém, querido? Eu estou pregando aqui para o Filho de Deus. E você, como filho de Deus, você precisa acordar todos os dias, crendo que Deus está preparando boas coisas para você, aleluia. Deus tem surpresas boas para você, meus irmãos. A palavra de Deus diz assim: eu é que sei o pensamento que tenho sobre vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Querido, Deus tem promessas para a sua vida, e Ele vai cumprir cada uma delas. Creia nisso, gere essa expectativa santa no teu coração. Durma e acorda com essa expectativa. Deus tem pensamentos bons. Hoje vai ser o dia do Senhor cumprir a sua palavra na minha vida. Hoje vai ser o dia que Ele vai dar ordem aos seus anjos para me favorecer. Homens de Deus, mulheres de Deus, vivem com essa expectativa santa de que o Senhor, nesse exato momento, está movendo os seus pauzinhos para abençoar a sua vida, aleluia, glória a Deus, amém, queridos. Eu quero concluir dizendo, nós vimos aqui 3 sinais que acontecem quando Deus está na nossa casa. A primeira coisa que acontece quando a presença do Senhor está na nossa casa, a presença vai gerar descanso. A presença vai gerar descanso. A segunda coisa que nós vimos, que a presença do Senhor na nossa casa, a presença manifesta, ela vai trazer o cumprimento da promessa. Aleluia. Mas você sabe que um dos maiores sinais, e o sinal mais visível de que o Senhor está na nossa casa, foi o sinal de riso, o sinal de alegria. Quantos têm alegria aqui de poder
dizer que a sua casa serve ao Senhor. Amém? Fica de pé no nome de Jesus, onde você está agora. Fica de pé você aqui. Não é bom quando a gente encontra com alguém e faz você rir? Tem aquela pessoa que é contagiante. Ela chega do seu lado, ela já fala qualquer coisa, você já se alegra com aquela pessoa. É bom quando pessoas assim vão na nossa casa e nós passamos momentos, sabe, de alegria, rindo, porque a alegria, ela contagia. Querido, preste atenção. Olha para cá, o texto aqui nos mostra que, ao contrário do que muitas pessoas esperavam, o que muitas pessoas pensam, Abraão não ficou ajoelhado, quebrantado, não. Abraão não ficou chorando, não. A palavra diz que eles riram juntos, aleluia. Sabe qual é a palavra de Deus para a sua vida essa noite? É que Deus quer rir com você hoje. Deus quer rir junto com você. Deus quer se alegrar com você nessa noite. Querido, se você está vivendo um tempo de angústia, se a depressão tem atacado você, se você se sente cercado pelo medo, eu tenho uma boa notícia para você. Deus quer te libertar das amarras do medo. Deus quer te curar nessa noite. Deus quer te livrar. Deus quer te libertar. Deus quer liberar provisão sobre a sua vida, meu irmão. Não é da vontade de Deus que você viva assim. Existe algo preparado para você. É por isso que o diabo está atacando a sua mente nesse momento. Sabe por quê? É porque ele quer impedir que a bênção de Deus venha para a sua vida. Então, querido, preste atenção. Se você está vivendo tempos de tristezas, se você está vivendo melancolia, se você está vivendo luto, como muitas pessoas estão vivendo, se você está deprimido, se você está com medo, não é essa a vontade de Deus para você, querido. Muito mais do que isso, nem pense, nem passe pela sua cabeça que todas essas coisas vão fazer você ficar mais perto de Deus, porque não vai. Porque Deus, ele não se alegra com a tristeza. Você está entendendo o que eu estou falando? O Senhor não quer que você viva assim, meu irmão. Eu queria que todos agora, todos, feche seus olhos. Feche seus olhos. Eu quero... Glória a Deus, Pai, muito obrigado, Senhor, por tudo que vimos, por tudo que ouvimos. Obrigado, Deus, pela Tua palavra revelada, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por todos os irmãos que estão aqui, por todos aqueles que estão ao alcance da nossa voz. Pai, no nome de Jesus, nos dispersa agora para as nossas casas, guardados pelo Senhor, ó Deus. Escalhe aí pelo menos 4 anjos, ó Deus. Um à nossa frente, um à nossa retaguarda, um à direita e um à esquerda, nos livrando, ó Pai, do homem mau, do assaltante, da bala perdida, dos acidentes nas estradas, Senhor. Pai, que nós venhamos ter uma noite abençoada. Nos abençoe ainda, Senhor, amanhã, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado e até no domingo, ó Deus, quando estaremos aqui mais uma vez, para juntos celebrarmos a vitória em nome de Jesus. Aleluia. Estenda sua mão para cá agora, quero abençoar a sua vida. Aleluia. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, seu Filho, as comunhões e as consolações do Santo Espírito de Deus esteja com você e com todos aqueles que anseiam a volta do Senhor, e todo o povo de Deus da videira de Belfor Roxo e espalhados sobre a face da terra, agora e para todos sempre. Alguém diga amém. Alguém diga glória a Jesus. Dê um forte aplauso aos Reis da Glória, querido. Vai debaixo dessa palavra, vai debaixo dessa fé e tenha uma semana poderosa em Deus. Deus te abençoe, meu irmão.